Fala pessoal, Regis aqui, comandante e criador do canal. Nessa noite de sábado, né? Sábado de carnaval, mas eu tô aqui, né, com minha camisa do Homem de Ferro, nada de folia, treinei de manhã, descansei e estudei bastante na parte da tarde para trazer um vídeo, né, um conteúdo muito bom aí que eu vou trazer ao longo dos próximos 6 dias para vocês. Mas antes disso, se inscreve no canal, compartilha esse conteúdo e deixe seu comentário aí se você já está montando, né, as posições sobre esse assunto que eu vou falar hoje. Mas antes de mais nada, né, vou tomar um chá aqui. Dente de leão com cavalinha. Não sei para que serve, minha mulher fala que é bom, então eu vou tomar. Depois eu vou gravar um vídeo aqui sobre chá também. Vamos lá, pessoal, sem delongas. O que a gente vai falar hoje, né? Hoje é um assunto aí que eu acho que é sensacional, né? Que todo mundo estava me pedindo e a gente vai falar sobre isso aí no dia de hoje. Então, o que a gente tem para trazer para vocês no dia de hoje, pessoal? 6 ações, né, no radar para 2023, né? Então, não são as únicas, né? Eu estou fazendo um estudo aí, tanto da parte fundamentalista e da parte técnica, né, para a gente ver os melhores pontos de entrada de ações aqui no Brasil e de empresas também lá fora, né, no exterior, nos Estados Unidos principalmente. E eu vou gravar aí agora uma sequência de vídeos que, né, vou mostrar para vocês aí ações que estão baratas, ações que têm aí, né, uma grande reserva de valor, como a gente costuma dizer, ou seja, já estão consolidadas no mercado, estão com, né, um preço interessante, valor patrimonial, preço sobre lucro. Então a gente vai fazer os indicadores que eu olho, né, eu não olho todos, né, para fazer a análise e para tomar a minha decisão, né, mas eu vou mostrar para vocês os principais e aqueles que vocês, né, deixa nos comentários aí se vocês olham esses, se olham outros, né, porque a gente precisa, né, até aprimorar um pouco mais. Então, na minha parte fundamentalista, os indicadores que eu vou mostrar para vocês aí são os que eu olho, né, e na parte técnica ali eu vou mostrar os pontos do gráfico, né, de suporte e resistência, principalmente, onde a gente pode, né, começar a montar a posição. Mas antes disso, né, as 6 ações estão aqui: Taesa, Vivo, Itaú, Brasil Agro, Sanepar e Unipar. Vocês podem reparar, né, pessoal, o que a gente vai fazer? Qual é a dinâmica de hoje? Né? O vídeo é rápido, né? São 6 empresas, não vou falar de todas elas hoje, né? Então hoje eu vou falar somente da primeira aqui, somente da Taesa, né? Então vou fazer uma análise um pouco mais aprofundada e, por fim, né, eu vou lá no gráfico, né, fazer análise técnica para vocês, para a gente ver, né, os melhores pontos aí. Então, eu sou analista certificado, né? Então eu posso dar as recomendações aí de compra e venda, né, pessoal? Então, além de ser a carteira aí que a gente monta para os clientes, né, a carteira educacional, então eu sou analista certificado pela APMEC. E vamos lá, vamos falar um pouco sobre a Taesa, né? Quem é essa empresa aí que está no mercado, né? Ela foi fundada ali no ano 2000, né? Mais ou menos aí quando eu casei. Então a Taesa e o meu casamento aí andam de mãos dadas, né? Então tá mais ou menos aí é o tempo que tem de vida, vamos dizer assim, né? Então o que é a Taesa? É a Transmissora Aliança Energia Elétrica, né, pessoal? Essa é a sigla, né? Popularmente conhecida como Taesa, né? Muita gente que eu conheça, o pessoal fala muito dela, né, a queridinha, né, até porque empresa é transmissora, né, empresa elétrica, né, os maiores grupos privados de transmissão de energia elétrica do país. Então pode tudo acabar, várias empresas acabam, né, começam, terminam, mas ela está aí desde os anos 2000, né, e é uma empresa elétrica, né, é algo que a gente, né, precisa no nosso dia a dia. É o que eu falo sempre, né, energia e água, né, saneamento, que é uma outra empresa que a gente vai falar mais à frente também, que eu gosto bastante, né? Então, energia, né, água, saneamento, né? Então, tem algumas empresas que, né, pode tudo acabar, mas, né, daqui a 50, 100 anos, né, ela está aí, foi fundada no ano 2000, né? Então já são aí 23 anos e, né, a gente sabe que energia não pode faltar, né? Senão a gente é movido a energia, né? Se for a nossa própria energia e energia elétrica. Então, dispondo de cerca de 2.600 quilômetros de superfície em construção, tá bom? 10.979 quilômetros em operação, contabilizando 3.579 quilômetros de linhas de transmissão, contando com ativos em 97 subestações em operação, sob o nível de tensão entre 230 e 525, isso aqui é só um dado técnico, presente em
17 estados, perpassando todas as regiões do Brasil. Então, essa aí, para quem não conhece, prazer, Taesa. E aqui, pessoal, né, eu trago aqui alguns dados, agora a gente vai entrar na parte mais de análise fundamentalista. O que eu quero que vocês entendam, pessoal, antes de mais nada? Não simplesmente, né, vi um vídeo no YouTube, vi um vídeo na internet, fulano comprou essa empresa, né, eu vou comprar também. Né? Então, o que eu quero aqui, né, trazer para vocês o educacional, o racional por trás, né, que você não vai no supermercado, às vezes compra uma marca de macarrão, uma marca de arroz, né, uma marca de algum alimento, de alguma bebida, né, e às vezes você tem uma base ali, né, um fundamento ali, por que você compra aquilo ou deixa de comprar. Né? Então, para as empresas é a mesma coisa. Né? Então, eu vou trazer aqui alguns dados que eu utilizo e que você vai ver se faz sentido para você. Falei, pô, esse dado que o Regis está trazendo aqui é interessante, né? Ou não é interessante. Opa, não entendi. Você vai deixar aqui nos comentários para mim, Regis, não entendi essa análise que você fez. Né? Pô, fala de novo. Lembrando que eu vou fazer sobre as 6 empresas. Hoje eu falo só sobre a Taesa, né? Mas tem as outras ali, o Itaú, né? O Brasil Agro, eu vou falar na nossa sequência. Então fica comigo até o fim, né? Que eu vou te mostrar, né, se está num ponto bom de comprar agora a Taesa, de montar a posição. Digamos que você tem aí um valor, né, 2 mil, 5 mil, 10 mil, 50 mil, como você vai entrar, os pontos do gráfico ali que a gente vai mostrar para vocês, que é um ponto bom de suporte, né, onde os compradores estão se posicionando, né, onde vai sustentar o preço ali, melhor ponto de compra. Então, a cotação de Taesa hoje, né, é R$ 35,90, ou a última cotação, né, pessoal, que o mercado está fechado, né, a valorização aí de 11,03% ao mês, né, o preço sobre lucro. Eu vou falar sobre esses indicadores fundamentalistas, né, preço sobre lucro, preço sobre valor patrimonial e o dividend yield. Olha o dividendo que a Taesa pagou, pessoal. Então, às vezes, né, a gente fica muito enroscado aí com renda fixa, que paga 10, paga 11, paga 12. Então, olha o que a Taesa pagou de dividendo. Eu vou mostrar outras empresas que pagaram até mais. Né? Vou dar um spoiler aqui, mas tem algumas outras empresas que até pagaram mais aí do que a Taesa. Então, você vê um dividend yield aí de 17,24%. Olha que interessante, né? Uma empresa aí que é empresa elétrica, como eu mostrei para vocês ali a história, né? Então, aqui só para título de curiosidade, se você tivesse investido R$1.000, né, em um ano, você teria 1.110,25, né, na Taesa. Então, isso aqui é só um dado ali, né, que a gente traz aí com relação a dividendos, né, preço sobre lucro, preço sobre valor patrimonial. A gente vai falar um pouquinho deles aí. Fica tranquilo aí que não vai ser grego para você. A minha ideia aqui é desmistificar, né, a análise fundamentalista, análise técnica e como você vai investir. Vamos fazer uma comparação de rentabilidade. Então, eu peguei empresas do setor, né, do setor elétrico. Então, você deve conhecer ali, além da Taesa, né, tem a Copel, tem a Elet, tem a... Eu não coloquei a Eletrobras aqui, né, para a gente não fazer essa comparação, mas estou comparando com outras empresas, né, do mesmo setor. Né, e a gente vê que a Taesa aqui, ó, se você tivesse durante 5 anos, né, então aqui é o gráfico comparativo aqui entre ela e as outras aqui, né, do mesmo par, né, ou seja, empresas correlacionadas com ela teria dado um lucro durante 5 anos, aí com R$1.000 você teria 3.119,70. Né? Você vê que quem mais se aproximou e até foi um pouco melhor foi a Copel. Né? Então, se você, uma outra empresa que não fosse a Taesa, ou se você quisesse diversificar na tua carteira, né, ter 2 elétricas, então uma poderia ser a Taesa, né, e a outra poderia ser a Copel, por exemplo, né, que a gente teve aí uma rentabilidade muito boa aí. São 2 empresas aí, eu não vou falar sobre Copel hoje, né, mas são 2 empresas aí que são muito, né, bacanas aí de você ter na tua carteira de investimentos. Prosseguindo, pessoal, prosseguindo na missão. Então, estou deixando a fonte aqui, né, onde eu peguei esses dados aqui no Investidor 10, então está aqui embaixo, aqui, quem quiser visitar o site lá, bem bacana também, né, tem vários aí, tem o Fundamentos, tem o Status Invest, né, e eu trabalhei aqui para fazer esse estudo para vocês, né, no Investidor 10. Bem legal aí o site, aí recomendo bastante para que todos possam fazer os seus estudos. Então, aqui tem o valor de mercado, né, 12,39 bi, né, o valor de firma, né, 19,30 bi, o patrimônio líquido, 6,95. Então, aqui são dados interessantes. Tá? Tem uma dívida líquida de 6,91 bi e ela tem um patrimônio de 6,95. Vocês estão vendo aqui que quase bate. Se a gente faz aquela divisão lá do
patrimônio líquido, né, e a dívida que ela tem, é quase que, né, ela consegue pagar aí todas as dívidas, né, 6,95 com 6,91. A gente vai ver um pouquinho sobre isso, né, a disponibilidade, o free float dela, né? O que é esse free float, pessoal? São as ações ali, né, que são negociadas, né, que estão livres para negociação. O restante, né, estão sob a tutela ali, né, dos controladores. Né, o tag along aí, que é de 100%, né? Ou seja, essa daí é a proteção, né, que a gente tem aí. Esse aí que é o tag along, a proteção que você recebe, né, 100% caso a empresa seja vendida. Então, isso aí que é o tag along, né? Eu acho que todo mundo já ouviu falar, quem não ouviu, prazer, tag along. Então tá aqui, né? Utilidade pública, como eu falei, isso aí dificilmente vai faltar, né? Ou seja, a gente vai sempre precisar, então se faltar, é uma necessidade que a gente tem, né? De ter água, ter luz elétrica, e o segmento aí é o de energia, tá bom, pessoal? Prosseguindo na missão, aqui, né, eu coloquei também uma comparação dela com índices, né, com outros, então, o índice de small caps, o índice, o Indiv também, o Ibov, o IFIX e o IVVB11. O IVVB11 é o único que ela perde, né? Se você para pensar aqui, ó, a Taesa, na verdade, bateu também, né? Bateu também, ó. A Taesa, nesses 5 anos, mesma coisa. Você investiu R$1.000, eu fiz um comparativo aqui de 5 anos, né? Aqui está o gráfico de todos eles. O vermelhinho aqui é a Taesa, tá certo? Que até eu me equivoquei aqui, achando que o IVVB11 tinha batido, mas não bateu. Né? Ela chegou a trabalhar abaixo do IVVB11, né? Durante um período de tempo ali, ó, 21 para 22, e depois, né? Depois de 2022, aí a Taesa só foi, né? Como a gente teve lá a situação que acontece, o IVVB11, na verdade, é o ETF aí, né? Que replica lá o índice americano, então a gente tem todo esse processo lá nos Estados Unidos, inflação, etc., né? Não vem ao caso a gente falar agora, mas a gente vê aqui que comparando Taesa, né? Se você tivesse investido e comparando com os índices, né? A Taesa aí se saiu muito bem, obrigado. Então esses aqui, pessoal, são os filtros que eu uso para fazer a análise fundamentalista, né? Alguns deles aí, né? Esses são os mais importantes para mim, esses 6 aqui eu sempre estou olhando, né? Eu não deixo de olhá-los, né? Que às vezes o pessoal, eu quero ver só dividendos, quero ver só preço sobre lucro, né? Só preço sobre valor patrimonial. E, né, as coisas têm que conversarem, né? Tem que ter uma sinergia ali quando a gente faz a nossa análise para a gente se posicionar, né? Nem sempre a gente vai ter tudo andando, né? Aquela correlação ali 100% perfeita, né? Andando tudo de mãos dadas ali, que a gente tem um alinhamento ali perfeito, mas se você olha, e a grande maioria, 3, 4, né, desses indicadores já indicando, né, que você pode entrar, né, então aqui a gente já demonstra que isso aqui é o que é, pessoal? A análise fundamentalista, na verdade, é a saúde da empresa. Né? Se essa empresa está saudável, ela é saudável, né? Como é que ela se comporta ao longo dos 5, 10 anos, 15 anos, né? Então, isso que a gente vê, né, essa perenidade de algumas empresas ou não, né, para a gente se posicionar, para a gente ter ela, ou fazer um swing trade, ou fazer um buy and hold, né? Então depende aí, isso que eu vou falar um pouquinho depois, né, quando a gente falar na análise técnica. A gente já está se encaminhando para lá. Primeira coisa, o dividendo, né? Então, um filtro que eu faço, pelo menos 7%. Você pode, é o que eu falo, pessoal, aqui é um racional, é um educacional. Pô, 7% para mim não funciona, queria mais. Então, quando você fizer, né, o estudo, entrar lá no site do Status Invest, entrar ali no Investidor 10, o teu filtro vai ser 10%. E aí você vai fazer, né, o teu filtro dentro do dividend yield que você espera, né, daquela empresa. Eu trabalho com 7%, né, para mim, porque eu vou olhar outros fundamentos e vou olhar também, né, principalmente lá a análise técnica, que é onde a gente vai se posicionar, a gente vai ver se está no time perfeito, né? Ou mais próximo do perfeito para a gente fazer para a gente tomar a nossa posição ali, né? Ou entrar aos poucos, ou já entrar já de uma vez, né? De uma vez eu não vou falar porque dificilmente eu faço isso e né, dificilmente aí os meus alunos, meus clientes fazem isso também. Então, se você tem ali, por exemplo, R$6.000, então vai ter pontos ali da Taesa, que eu vou mostrar para vocês, fica comigo até o fim, que, né, você vai distribuir aí os teus lotes, né? Então, vou comprar 2.000 aqui, 2.000 um pouco aqui e 2.000 ali no outro patamar de preço.
Então é assim que vai funcionar, tá bom? Outro aqui, o que está em verde, pessoal, é só para a gente diferenciar, tá? Os pares e ímpares aqui, não é que um é mais importante que o outro, é que eu falei, você tem que olhar todos, né? Um vai complementar o outro. Às vezes um não tá, não tá legal esse aqui, o dividendo, né, não tá bom, né? O preço sobre valor patrimonial não tá legal, mas opa, o preço sobre lucro tá legal, a dívida líquida tá ok. Então você vai trabalhando dessa forma, tá bom? Então, também é um número que eu coloco aqui, né, de 2,5 no máximo, né, o preço sobre valor patrimonial. Depois eu vou bater tudo isso lá com vocês. O preço sobre lucro, né? O que é o preço sobre lucro? O que é esses valores aí, né, Regi? O que são essas siglas? Né, aqui é o número esperado de anos para que o retorno no investimento realizado na companhia. Ou seja, aquele valor que você investiu, né, se você tem lá um preço sobre lucro, digamos, dando 3, né? Então, daqui 3 anos, você vai ter esse retorno, né, daquilo que você investiu, né? Então, é esse cálculo, né, é essa dinâmica aí que você tem que ter. Dívida líquida sobre EBIT, também uma outra sigla ali, né, quando a gente faz valuation e análise fundamentalista, né, entre 0,80 e 1, né? Eu gosto de trabalhar com isso daqui, porque isso aqui vai dar noção de quanto tempo a empresa pagaria todas as suas dívidas, né? A gente viu ali o caso da Taesa, que ela, né, se vendesse tudo que ela tem de patrimônio, ela praticamente ela paga suas dívidas. Só que tem um detalhe, né? Por que eu botei entre 0,8 e 1? Vai depender muito da empresa, né? Então, quando a gente tem empresas aí ligadas à energia, saneamento, elas têm contratos, né, que são muito duradouros, muito longos, contratos de 10, 15, 20 anos, geralmente com governos, né, ou no estado ou federal, e com isso, né, a gente tem uma, entre aspas, né, mas uma maior, né, credibilidade, uma maior, né, a gente consegue confiar um pouco mais que realmente essa empresa ela vai dar lucro, ou pelo menos ela não vai ficar endividada, porque ela já tem ali, né, esse crédito ou esse contrato, né, que ela assumiu ali, principalmente ali com o governo federal ou estadual, tá bom? Então, vendo empresas, né, empresas de saneamento, empresas de energia, então, ok, seria aqui 0,8, 1, né, meio que 1 para 1, como eu falei, patrimônio e dívida ali, meio que se equivalendo, né, dando aproximadamente 1, ok. Né, mas o que a gente espera em outros setores é o quê? Que esse valor esteja bem abaixo de 1, né? Quanto menos, mais longe, né, mais distante do 1, de uma forma, né, entre 0,8, 0,6, né, então melhor. Acima não, quer dizer que a empresa está mais endividada do que ela tem de patrimônio. Beleza, pessoal? Tamo junto? Então vamos lá, vamos prosseguir. O KIGR, né, que a gente chama aqui, ou o CAGR aí, se a gente quiser aportuguesar, é o quê? É a receita nos últimos 5 anos. Isso aí é bacana a gente ver, né, que eu mostrei ali para vocês, a rentabilidade, né, que a gente olha nos 5 anos. Eu gosto de trabalhar com 10%, ou seja, pelo menos ao longo dos anos, ela pagou no mínimo 10%. Sabe que a Taesa ela pagou mais, né? Depois eu mostro isso aí no gráfico, quando eu fizer todo o apanhado de todas as empresas, eu vou acabar mostrando ali o gráfico, a curva de tudo isso aí, de dividendos, de toda a rentabilidade. E o ROI, né, que é o Return on Equity, que a gente chama também, né, sigla americana, ou retorno sobre patrimônio líquido, né, que é um indicador de rentabilidade que serve para determinar o quão eficiente essa empresa na geração de lucro a partir dos seus recursos, né? Ou seja, se ela investiu ali, digamos, né, determinado valor em marketing, né, quanto que voltou, né? Quanto que volta para ela ali, se ela investiu, sei lá, alguns milhões ali em marketing, voltou 40%, 50%, 60%. Então, esse ROI aí, né, que a gente chama, ele é bem importante também. Ou seja, a cada R$100 que ela investe, né, volta quanto para ela? Volta 20%, 25%. Então, eu fiz um filtro disso daí, né, os números, eu vou mostrar para vocês como eu gosto de trabalhar, como eu gosto de sugerir, e lógico que você vai ver se isso aí, pô, Regis, para mim funciona outros números, né? Então vai deixar aqui nos comentários. Vamos lá, prosseguindo na missão. Então tá aqui, né? Aqui a minha fonte aqui foi o Status Invest, e cada setinha amarela aqui a gente volta aqui, né? São 7, são meia dúzia, né? Meia dúzia. O que a gente tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, meia. Botei até mais, né? Botei até alguns mais aqui que eu não coloquei lá no meu filtro, mas que a gente também pode olhar aqui rapidamente. Dividend yield, né, como eu botei lá, 7. Preço sobre lucro, né, também aqui eu coloquei 6, né, que é aquele retorno, né, o tempo que você vai ter em anos do retorno que você investiu,
né, 5, 6 anos, né, eu acho que é aquilo que o mercado também, né, precifica ou espera, né, de quão saudável essa empresa é, que ela vai poder, né, chegar e repassar esse investimento que você está fazendo na empresa. Preço sobre valor patrimonial, né, também eu coloquei aqui 2, 2,5, porque isso daqui também indica, pessoal, isso aqui é uma sacada muito importante. A gente só olha isso, aí eu já acho que é uma forma equivocada de se fazer. Porque você vai olhar se a empresa está barata ou não está. Ou seja, você vai ver o preço sobre o valor patrimonial. Se esse valor estiver abaixo de 1, por exemplo, né, a gente sabe que a empresa está, né, tá barata. Ou seja, ela está ali uma barganha, né, vamos dizer assim. A gente sabe que ela tem um valor patrimonial maior, né, e ela está, né, abaixo. Então, até 2,5, dependendo da empresa, você pode entrar, né? Pode montar a tua posição, não tem problema nenhum. Ah, mas está cara. Está cara, mas é uma boa empresa, né? Dependendo da gente ver o ponto lá no gráfico, né? O time, de repente, num gráfico diário, num gráfico de 60 minutos ali no intraday, né? Vai ser um ponto bom para você montar aí a tua posição. A dívida, né, sobre o EBIT, né, que eu coloquei lá, 1, né? Então, dividir ali a dívida que ela tem pelo o valor, o patrimônio, né? Se der 1, dependendo da empresa, que a gente espera que seja um pouco abaixo de 1, né, pessoal? Abaixo é melhor. A dívida sobre patrimônio, a margem líquida. Então, eu coloquei alguns parâmetros aqui que eu gosto de trabalhar. Então, uma margem de 50, né, o ROI que a gente viu lá, 20, né, o KIGR aqui, a receita entre 5 anos, eu coloquei 12, né, 10, 12% ali, eu acho, né, bem legal de trabalhar. Tá? Então, olha isso daqui. Então, esses dados aqui, pessoal, é o que eu costumo olhar. Então, eu coloco esse filtro, né? Esse filtro aqui a gente está falando de Taesa, mas você, por exemplo, pode chegar lá nesse site aqui, por exemplo, do Status Invest e colocar esses parâmetros, né? Digamos que você coloca assim, pô, estou com caixa aqui, eu tenho 20 mil reais, eu quero comprar algumas empresas. Vou fazer essa análise que o Regis me falou. Vou pegar os dividendos, preço sobre lucro, preço sobre valor patrimonial, né? O KIGR, o ROI, e vou colocar esses parâmetros aqui que está na tela. Coloquei ali, vai dar um buscar. Vou buscar quais são as empresas que estão, né, sendo enquadradas no meu filtro. É isso que você vai fazer. Entendeu, pessoal? Então você vai colocar, né? Você está botando o teu filtro, como eu falei. Eu estou colocando esses números, porque são os números ali no meu estudo, né, que vem funcionando aí ao longo do tempo, mas de repente você tem, né? Tem um sarrafo aí um pouco maior, né? Ou então tem coisa que não faz sentido, pode riscar um pouco desse filtro, ou colocar algo a mais, né? Deixa aí nos comentários aí o que você tem feito por aí, ou não tem feito nada, se está fazendo sentido ou não está fazendo sentido. Ok, pessoal? A partir daí, né, você vai, né, diversificar com as empresas que vão aparecer para você, né? No final aí, não no final não, hoje não, vou deixar para os próximos vídeos, eu vou fazer esse filtro, né, colocar ali e exatamente esse filtro que eu estou fazendo aqui e colocar quais as empresas que vão se enquadrar, né? Hoje a gente está fazendo aí de Taesa. Prosseguindo na missão, a gente vai fazer agora a análise técnica, né, que agora a gente vai para o gráfico e vai ver lá, a gente viu lá que o valor de Taesa, né, está em torno lá de R$35, não é isso? E a gente vai ver se, ó, 35,92 foi o último fechamento dela. E a gente vai ver, né, se está num ponto bom de entrada, onde é que tem suporte, onde é que tem resistência, né? Eu vou mostrar alguns indicadores que qualquer um de vocês, pessoal, pode abrir aí a plataforma, 10 minutos, 15 minutos você vai tirar na semana, né? No teu fim de semana, aí quando estiver tranquilo, quando a criança não estiver chorando, estiver dormindo, né? Quando a mulher não estiver perto, né? Quando o maridão não estiver perto, você vai sentar, vai abrir tua plataforma e vai estudar, né? Vai pegar 15, 20 minutos e vai ver, pô, tá num ponto bom, né? Será que graficamente, pô, já fiz toda a minha análise fundamentalista aqui que o Regis falou, né? Porra, ok, né? Tá no meu filtro, agora eu vou olhar lá no gráfico. Vamos lá, pessoal, sem delongas, deixa eu compartilhar outra tela aqui com vocês. Vamos lá. O que eu quero que vocês vejam aqui agora é o seguinte. Vamos partir aqui para o... Vamos lá. Taesa. Já vai aparecer aí para vocês, pessoal. Calma. Fica comigo. Deixa eu compartilhar a tela com vocês. Vamos lá.
Vamos fazer o estudo aqui. Todo mundo comigo? Vamos lá. Isso aqui é o gráfico de Taesa, tá, pessoal? Então, pô, Regi, o que é esse negócio aí, cara? O que é esse trem aí? Eu vou mostrar dois gráficos para vocês, rapidamente. Por quê? Vocês já fizeram todo aquele estudo anterior e agora vocês vão fazer, né? Vou tomar minha posição. Tá num ponto bom, pô, já fiz o estudo da empresa, a empresa é saudável, eu gosto dela, pô, tenho, né? Pô, energia, tem tudo a ver, né? Pô, tudo a ver. Então, vou me posicionar. Agora é o momento. Então, o que você vai olhar aqui, tá, pessoal? O que são essas linhas amarelas aqui? São pontos, né, importantes do preço. Né? Aqui nada mais é que o preço. A gente quer o preço. É isso que quando você vai no shopping, vai no supermercado, você quer saber quanto tá. Pô, vou comprar ou não vou comprar? É simplesmente simples assim, ok? Então, cada linha amarela aqui é um ponto de suporte, lembra disso? Suporte, onde tem os compradores, né, levando o preço para cima, ou quando o preço está caindo, né, os vendedores estão vendendo. Esse patamar, esse suporte vai segurar o preço, ok? E ao contrário, quando os compradores estão levando o preço para cima, vai chegar num teto, certo? E quem vai segurar o preço são os vendedores, que lá é o quê? A resistência. Então a gente trabalha com suporte para comprar e a resistência vai ser o ponto de venda, ou o ponto que é onde você armou a tua posição, você vai desarmar, tá bom? Eu não vou falar de operar vendido, porque aqui não é o intuito do conteúdo, tá? Mas é simplesmente onde você vai comprar e onde você vai desarmar, ou vai vender, ou vai desfazer um pouco da tua posição. Digamos que você tenha comprado lá 500 ações de Taesa, né? Então, chegar num determinado ponto de resistência, onde você sabe que os vendedores vão empurrar o preço de volta, você pode desfazer já da metade da tua posição, entendeu? Então, é assim que a gente vai trabalhar. Então, vamos lá. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Taesa está trabalhando, estou aqui num gráfico mensal, né, de Taesa. Por que eu botei o mensal? Eu vou do mensal, semanal até o diário, né? Porque aqui a gente está pensando em investimento, né? Não estou pensando em trade, não estou pensando no intraday. Então, é os gráficos que a gente vai trabalhar: mensal, semanal e diário, para que a gente veja pontos importantes do preço, né? Onde é que o preço respeitou, onde é que parou, né? A gente vê aqui que tem linhas de suporte, tá, pessoal? Essas últimas linhas aqui embaixo são linhas de suporte, né? Então a gente vê aqui que são regiões, tá? Não tem um ponto. Ah, Regis, qual é o ponto ideal? Não é ponto, é uma região de preço. Então essa região aqui, ó, 24,92, né? Do 24,90 aqui, ó, foi um ponto que o preço, ó, olha essa barra grande aqui, ó, pessoal, tá vendo? Deixa eu dar um zoom aqui, ó. Olha só, essa barra aqui grande, onde entrou muita compra nesse patamar de preço. Tá vendo? Muita compra, né, com volume alto aqui também. Né? Aqui são os indicadores que eu uso, depois eu vou falar deles aqui, é o IFR, o MACD. Deixa eu colocar o volume aqui também, né, que provavelmente teve volume aqui nessa parte. Né, ó, vocês veem aqui, ó, volume. É isso que a gente quer. Então, o preço, né, o preço ideal, com volume alto, ou seja, os compradores estão entrando realmente, né, para levar o preço para cima. E eu vou junto, né? É isso que você quer fazer. E vou carregar minha posição. Então, aqui, ó, nessa região aqui, ó, 24, né, o preço caiu, ele subiu, ó, já teve aqui uma região de compra aqui para baixo, corrigiu e depois ele foi embora, né? Foi embora, corrigiu de novo, ou seja, aqui formou-se outra região de preço de suporte, né, gente? Olha só. Ele veio, corrigiu numa outra região, que é o quê? O 32,30, 32,80, né? Então, uma região para você também montar a posição. Então, ele caiu, corrigiu, ficou trabalhando aqui durante... Aqui é gráfico mensal, tá, pessoal? Cada barrinha é um mês. 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses ele trabalhou aqui. No 7º mês ele partiu, tá bom? Foi embora. Taesa foi trabalhar lá no outro patamar de R$40. R$42. Então, além de ser uma empresa boa, saudável, com fundamentos bons, ela paga dividendos e você ainda tem a rentabilidade do preço. Né? Imagine se você comprou, né, a Taesa nesse patamar aqui, né? Comprou aqui embaixo, deixa eu botar aqui. Comprou a Taesa aqui, digamos, nesse patamar e levou, né, até essa região aqui, a última resistência. Você teve uma rentabilidade aí, ó, de 60%. Imagina. Então, você, além de ter tudo isso, né, tudo que ela te paga, a gente viu o dividend yield dela lá,
né? Mas digamos que você não pegou esse movimento, né? Você pegou um movimento menor, veio comprar aqui nesses patamares aqui, né? Quando ela já estava 32, né? Então a gente vai fazer a mesma coisa aqui. Vamos ver então o quanto você conseguiu ali rentabilizar. Então aqui comprou nessa região, né? E levou até a região lá da última resistência. Também teve uma rentabilidade aí de 30%. Tá bom, pessoal? Então isso aí que a gente tem que observar. Vamos para o gráfico semanal, que é isso aí que você tem que fazer. Você que não tem tempo, só tem o fim de semana para dar uma olhadinha, é isso aí que geralmente as recomendações que eu dou é nesse sentido. Para quem é profissional liberal, para quem não tem tempo de olhar o mercado, mas eu, ao mesmo tempo, eu quero que você aprenda. E você vai aprender dessa maneira, né? Você vai olhar, né, o gráfico, vai identificar regiões de suporte e resistência, lembra? Né? Pô, identifiquei, pô, tá num ponto bom. De ver que Taesa está sendo negociada, né, agora nesse patamar aí teve o último fechamento 35,90, né? Então 35,90 ali, ó, nessa região ela está trabalhando. Então ela foi lá em cima, testou lá em cima a resistência, corrigiu, né? Fez aqui esse fundo, né? Fez esse fundo, começou fez novamente aqui essa subida, essa correção, que pode ser, né, somente uma correção, que a gente olhando aqui no gráfico, ela faz aqui, ó, fundo, topo, né? Fez um fundo mais alto, né? O último fundo foi aqui, fez um fundo mais alto, fez o topo de novo. Só que a gente pode identificar como um topo duplo, né? Então ela tem uma correção agora maior, que ela veio, corrigiu, perdeu o fundo anterior. Vou mostrar isso no outro gráfico, você vai identificar melhor. E veio aqui testar o fundo anterior do anterior, né? O anterior está aqui, ela veio novamente nessa região que a gente sabe que é suporte. A gente sabe que quando ela vem bater aqui, ela vai embora. Ela veio testar novamente, né? Então é uma região boa de compra, entendeu? Ela testou e já subiu de novo. E quem comprou aqui, ou quem pode estar montando posição, pode levar, né, até essa região aqui dos R$40, né? Por isso que eu marquei essa região aqui novamente. Tá bom, pessoal? Vamos lá agora, né? Olhar. Eu vou projetar aqui um outro gráfico para a gente finalizar. Para vocês, apresentar aqui. Vamos lá, pessoal, vamos lá. Para a gente fechar agora, hein? Fechar agora com chave de ouro aqui com a Taesa. Então aqui eu estou com um gráfico limpo, né? O gráfico diário, que foi o que faltou a gente apresentar. A gente olhou lá o mensal, olhou o semanal lá no TradingView. Estou na outra plataforma aqui no Profit Chart agora. E, né, ela tá aqui, ó. Teve 0,22, foi a última cotação. A última cotação dela aqui, né? Ela trabalhou, né, no último dia, teve pouca liquidez, o último dia ali na sexta-feira, dia 17, né, no dia de ontem, e ela teve ali uma abertura a 35,90, ela fez máxima a 36,33, a mínima, né, ela voltou ali e fechou ali no mesmo patamar ali de 35,92. Então, o que a gente espera aí de Taesa, né? Vou começar a colocar outros indicadores aqui para a gente fazer a nossa análise. Vamos lá. Essas linhas aqui, o que são, pessoal? Aqui, ó, são aqueles topos, né, que ela fez anteriormente, ou seja, resistências. Ela veio para baixo, né? Ela veio fazer aqui o primeiro fundo, ela fez um topo, né, mais baixo que o anterior, fez um fundinho de novo e veio testar e começou a trabalhar aqui numa linha de tendência, né, uma linha de tendência de alta. Linha de tendência porque testou uma vez, veio, testou duas vezes e aqui ela explodiu novamente. Né, ela foi lá para cima, fez outro topo, né, mais alto que o anterior, veio embaixo aqui, fez um fundo mais alto que o anterior, e agora ela fez um topo mais baixo que o anterior. Ou seja, aqui na análise técnica para a gente, ela configurou, né, um triângulo. Né, pessoal? O triângulo é uma figura, na maioria das vezes, de continuação de movimento. Ela pode reverter ou não, pode ser de reversão dependendo do tamanho do triângulo, tá bom? Mas, na maioria das vezes, ela vai continuar esse movimento. É isso que a gente espera da Taesa. Né? Então, por isso que eu falei que ela está num ponto bom de montagem de posição. Então, você vai ter que distribuir os teus lotes aí. Né? Então, a gente tem aqui essa região, né, que ela está trabalhando, que foi o último fundo. Deixa eu colocar aqui outros indicadores aqui, que é o que eu indico, né? Uma média móvel de 200, né? 200 períodos. Uma outra média aqui, né, que é só as médias que a gente trabalha aqui para identificar suporte e resistência, uma média de 50 também, é bem legal da gente trabalhar,
né? Que mais que a gente pode colocar? Uma média, outra média móvel aqui, a média móvel de 100, né? E uma média mais curta aqui seria uma média de 21. Vocês veem agora, né, que eu dei uma poluída no gráfico, mas a gente vê que essas médias, né, a gente tem a média de 50 aqui embaixo, né, a gente tem uma média de 100, né, um pouco mais acima, e a gente tem a média aqui mais curta, aqui, que é a média de 21, e tem a média de 200, né, você vê que é onde o preço testou, voltou, testou novamente aqui, ou seja, a média de 200 já está funcionando ali como resistência de Taesa, entenderam? Ou seja, ela está batendo lá, está testando e está voltando. O que, que a gente pode identificar aqui? Igual eu falo, né? Tem outras médias aqui, está embolando, né? Só que a gente está vendo o cruzamento de uma média curta, que é a média de 21, cruzando uma média mais longa, que é a média de 100. Né? Ele já cruzou aqui, ó, a média de 50, que foi aqui um momento de a gente já começar a tomar a posição pelo cruzamento de média. Agora ele cruza a de 100, e o que a gente espera? Que ele cruze a outra de 200, ou seja, ele está numa tendência, ele formou aquele padrão de triângulo, né? O triângulo simétrico aqui no caso, que o triângulo pode ser descendente, ascendente ou simétrico. Ele está formando mais um padrão de triângulo simétrico e pode fazer essa continuação aí de preço. Então a Taesa está num ponto muito bom, né? Vamos ficar de olho nela, que é uma empresa aí que eu gosto muito, como eu falei para vocês. Vou parar aqui de compartilhar. Então, pessoal, o vídeo é um pouco longo, é completo, né? Então, é que eu estou falando para vocês. Analisamos uma empresa só, são 6, né? Então, lembra aí, volta o vídeo lá no início, qual vai ser as 6, vê se faz sentido para você toda essa análise, né? O nível de preço, análise fundamentalista e análise técnica. Deixe seus comentários, compartilhe esse vídeo e se inscreva no nosso canal. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado.